Você já sentiu um medo inexplicável? Um bloqueio, uma tristeza ou ansiedade que não fazem sentido nenhum, mesmo sem uma causa muito clara hoje? Talvez o gatilho não esteja no agora, mas em algo que aconteceu há muito tempo atrás, até mesmo nas gerações anteriores. Neste vídeo, a gente vai explorar como os traumas da infância, da sua ancestralidade ou da sua família podem estar gravados no seu corpo, no seu cérebro e influenciar quem você é hoje. E o mais importante, como começar a libertar tudo isso. Prepare-se para olhar para além da mente consciente. A gente vai falar do seu corpo, da sua bioquímica e da sua própria estrutura interna. Antes de mais nada, vamos deixar claro aqui que o trauma, ele não é só o que você lembra com a mente. O trauma, ele também pode ser registrado como resposta do corpo, como se o sistema nervoso guardasse uma memória emocional, mesmo sem memória consciente. Quando a gente vive algo traumático, como um abandono, uma violência, a negligência, críticas intensas, rejeições, o nosso corpo ele reage como se houvesse algum perigo real. E isso também está relacionado à sua ancestralidade. Durante o desenvolvimento da civilização, onde os nossos ancestrais tinham que disputar por comida, lutar com animais, até mesmo nas histórias mais recentes dos seus avós ou bisavós, por exemplo, que tiveram participação em guerras, essas memórias, elas continuam presentes nos nossos DNAs e foram arquivadas na nossa memória cerebral. Hormônios de estresse disparam regiões do cérebro ligadas ao medo e à sobrevivência. E esses mecanismos se ativam e o corpo se prepara para reagir. Mas se aquela ameaça não teve uma resolução real por ser emocional, psíquica, ou por você não ter tido segurança para expressar um medo, a dor ou até mesmo chorar, o corpo permanece em alerta, como se o perigo ainda estivesse ali presente. Estudos recentes mostram que traumas na infância e maus tratos têm impacto direto no desenvolvimento cerebral. Por exemplo, afetando regiões como o hipocampo, que regula a memória, as emoções e a regulação do estresse. Além disso, o trauma, ele ativa mecanismos de estresse crônico. O corpo, ele continua reagindo como se o perigo nunca tivesse acabado, traduzindo-se em tensão muscular, em ansiedade, hipervigilância, doenças físicas e sensação de desconforto que são inexplicáveis. Existe até uma expressão clássica disso, que o trauma deixa marcas no nosso corpo, porque o corpo literalmente lembra da dor, do medo, do abandono, mesmo que a mente não recorde claramente o que aconteceu. E nem sempre o trauma ele é seu. Muitas dores, medos e padrões, eles podem vir de gerações anteriores. Eles atravessam linhagens de sofrimento, dor, crenças limitantes e feridas não curadas. Isso dialoga com o conceito de memória ancestral que algumas correntes propõem. Quando um trauma ele é forte ou repetido, ele pode alterar a forma como o sistema nervoso responde ao estresse. E essas alterações elas podem se tornar um padrão de sobrevivência para os descendentes. E esse efeito biopsicossocial explica por que às vezes a gente se sente preso sem saber exatamente por quê. Ou seja, você pode herdar não só os traços físicos, mas padrões emocionais e biológicos, impulsos de medo, insegurança, defesas automáticas, mesmo sem nunca ter passado diretamente pelo trauma. Aqui alguns exemplos de como esses traumas eles podem se manifestar no dia a dia. A ansiedade persistente, uma sensação de medo sem causa clara, pânico, hipervigilância, problemas físicos, tensão crônica, dores musculares, dificuldade para relaxar, problemas no sono e reatividade ao estresse. E isso tudo não são fraquezas,
mas na verdade são respostas automáticas de um sistema nervoso que acredita que está em perigo constante, mesmo quando não há ameaça real. Então, como é que a gente começa a liberar esses traumas corporais e ancestrais? Uma das ferramentas mais potentes é, obviamente, a consciência corporal e a presença. Você deve prestar atenção às sensações físicas do seu corpo. Observe os seus músculos, tensões, emoções quando surgem algum gatilho. Apenas perceber já é o primeiro passo para você conseguir ressignificar. Técnicas como respiração profunda, alongamento, yoga, práticas de reconexão do corpo com a mente ajudam a liberar as tensões armazenadas e sinalizar para o corpo que o perigo já passou. Isso ajuda a recalibrar o sistema nervoso. E meditação é a principal ferramenta que você deve considerar adaptar na sua rotina. Além disso, outras boas ferramentas são a escrita e a verbalização dos seus traumas. Porque dar voz às dores muitas vezes nos ajuda a reorganizar a memória e permitir a cura emocional, fazendo com que o corpo ele não precise mais guardar essa carga. Mesmo sem se lembrar de tudo, é possível dar voz ao que dói. Então, escreva, fale, desenhe. O importante é que você externalize o que você está sentindo, o que está preso dentro de você. Ao trazer luz, você permite que o corpo pare de carregar tudo sozinho. E lembre-se que não é reviver o trauma, mas dar uma nova narrativa. Como, por exemplo, isso aconteceu comigo e me fez me tornar o que eu sou agora. E eu não tenho mais por que carregar essa memória tão pesada comigo. Avalie as pessoas com quem você divide as suas dores. Cerque-se de pessoas e ambientes que acolham a sua vulnerabilidade, que validem a sua dor e que te incentivem a se reconectar com a sua pura essência. Isso ajuda a liberar os padrões antigos. Trauma não é só uma história mental. Ele pode estar enraizado no seu corpo, nas suas células, na sua biologia e até na sua ancestralidade. Mas sempre tem uma boa notícia. O corpo e o cérebro, eles têm a capacidade de curar. A neuroplasticidade, a consciência, há o poder de transformação. A consciência desse conhecimento todo é o primeiro passo para a sua mudança. E se você sentiu que esse vídeo tocou algo em você, saiba que você não está só. E não precisa carregar esse peso para o resto da vida. Comece a olhar para dentro com amor, atenção e gentileza. Mas me diz aí, você já sentiu algo no seu corpo sem saber de onde vem? Agora você tem a resposta que você buscava. Então, agora, cuide de você.